Galera, eu sou o pastor Lucinho, sou um dos pastores da Igreja Batista Lagoinha, aqui em Belo Horizonte, e eu estou com a minha querida Bíblia nas mãos. É a preciosa, eu chamo ela de The Precious. Sabe o que eu quero ler para você nesse livro agora? Salmo 119, verso 131, que diz assim: abro minha boca e suspiro, ansiando pelos teus mandamentos. Desde pequeno, eu fui ensinado pelos meus avós e pelos meus pais a amar a Bíblia. Os meus pastores e vários amigos também me ajudaram. E eu, desde pequeno, desenvolvi um amor muito grande por Deus, por Jesus, sempre vivi na igreja, sempre amei o Senhor. E com o passar do tempo, esse amor foi crescendo. Mas na minha juventude, eu sofri muito. Na minha adolescência, eu fui um menino depressivo, eu fui um menino que eu ficava trancado no quarto, chorava, cheguei a fugir de casa, cheguei a escrever vários bilhetes suicidas. E aí, ao final da minha adolescência, Deus fez algo surpreendente. Ele me batizou, me encheu do seu Espírito Santo. Dessa experiência para frente, eu nunca mais fui o mesmo. O amor por Jesus se consolidou, a minha caminhada com Ele foi sempre tão linda. E eu então, aos 19, mais ou menos 20 anos de idade, tomei uma decisão. Nenhum adolescente, nenhum jovem que eu conheço vai viver os dias ruins que eu vivi por falta de alguém para orientá-lo. E eu decidi ser o que eu sou hoje, um pastor de adolescentes, um pastor de jovens. E o resultado foi que tudo que tem a ver com Jesus foi crescendo na minha vida. Eu comecei a amar a igreja, a amar a oração, a amar os irmãos, a amar os louvores e a minha Bíblia. Comecei a amar a Bíblia loucamente. Comecei a amar esse livro e comecei a ensinar essas loucuras, loucura boa, loucura santa, para os jovens e adolescentes que eu conheci ao longo desses mais de 20 anos. E eu comecei a dizer para eles, vocês têm que ser loucos pela oração, vocês têm que ser loucos pelo Espírito Santo, vocês têm que ser loucos pela igreja. Comecei a dizer isso para eles e uma das coisas que eu disse, que eu cheguei a dedicar 1 ano de trabalho foi, vocês têm que ser loucos pela Bíblia. Esse amor pela minha Bíblia cresceu tanto que eu fiz várias loucuras por ela. E recentemente saiu uma foto minha na internet cheirando uma Bíblia. E essa foto deu uma repercussão e eu estou aqui para responder por que eu cheirei minha Bíblia. Na verdade, aquela foto, aquele cheiro, foi a menor loucura que eu já fiz pela Bíblia. Quer ver algumas que eu já fiz? Eu já comi a minha Bíblia. Eu pedi uma jovem certa vez para fazer uma Bíblia de papel vegetal comestível. E eu comi essa Bíblia diante de milhares de jovens, baseado no texto do Velho e do Novo Testamento, que diz que 2 homens de Deus comeram a Bíblia. Um do Velho Testamento e outro do Novo. E eu falei, vou comer a Bíblia. Comi a Bíblia, arranquei, fui pregando e comendo, e os jovens me olhando, e eu já recebi muitos testemunhos dessa loucura que eu fiz. Outra coisa que eu fiz, durante vários anos, eu andei 30 dias com a Bíblia na mão. Esse ano, a partir do dia 1º de setembro, eu vou andar com a minha Bíblia na mão de novo 30 dias. Como que é isso? Eu vou tomar banho com a Bíblia, eu durmo com ela, eu acordo com ela, eu vou na padaria com ela, eu faço academia com ela. É uma das loucuras que eu faço pela Bíblia e convido muitos jovens a fazer comigo. Outra loucura que eu já fiz, eu já li a Bíblia toda em voz alta com um grupo de jovens durante 3 dias, ininterruptamente. 3 dias, 72 horas, eu comecei a ler e eu terminei a leitura e os jovens foram lendo cada um capítulo da Bíblia junto comigo. Outra loucura que eu já fiz por ela, eu já li a Bíblia toda diversas vezes. Outra loucura que eu faço pela Bíblia todos os dias, eu leio de 6 a 8 capítulos da Bíblia por dia. Já há muitos anos que eu não falho nenhum dia. Essa é uma das grandes loucuras que eu faço pelo livro sagrado. Outra loucura que eu faço com a Bíblia é a parceria que eu tenho hoje com a Sociedade Bíblica do Brasil, onde nós estamos junto com eles na campanha de levar os jovens do Brasil inteiro a amarem o livro sagrado. Outra loucura que eu faço pela Bíblia foi o plano de leitura que a gente desenvolveu para levar os jovens a ler a Bíblia. Outra loucura que eu já fiz pela Bíblia foi congressos com o tema da Bíblia. Outra loucura que eu já fiz por ela é decorar todo o Novo Testamento. Eu estou num processo de decorar todo o Novo Testamento. Eu já sei de cor o assunto de cada capítulo do Novo Testamento, mas eu quero até o fim da minha vida decorar tudo. Outra loucura que eu já fiz pela Bíblia foi dar a Bíblia de presente para as pessoas. Dar a Bíblia de presente. Outra loucura que eu já fiz pela Bíblia, eu já fiz camiseta com folha de Bíblia. Eu arranquei as folhas de uma Bíblia, coloquei na camisa, plastifiquei, e aí eu parava assim na rua, as pessoas falavam, isso é folha? O que é isso? A pessoa começava a ler e eu falava de Jesus para ela.
E a última e maior loucura que eu faço pela Bíblia é obedecê-la. A Bíblia fala, por exemplo, para perdoar quem te fere. E eu tenho dado perdão para quem me fere. Não é fácil. A Bíblia fala, por exemplo, para dar dinheiro para a igreja, 10% do que você ganha. E eu tenho contribuído. Então a minha maior loucura pela Bíblia nunca foi cheirá-la. Aquela foto é a minha menor loucura pela Bíblia. E muita gente está surpreso, dizendo, ai, você fez uma coisa errada com o livro sagrado. Eu vou te falar quais são as 4 coisas que significam macular a Bíblia, que significam desrespeitar a Bíblia. E sabe o que é desrespeitar a Bíblia? Não é cheirá-la. Sabe o que é desrespeitar a Bíblia? Primeiro, é não lê-la. É o maior best-seller do mundo e o povo não lê. Lê tudo. Lê Facebook, lê a Folha de São Paulo, lê a Revistinha da Mônica, lê tudo, lê os e-mails, mas o livro sagrado, que milhares de homens e mulheres deram sangue para ler, a pessoa não lê. Isso é desrespeitar a Bíblia. Desrespeitar a Bíblia é o Brasil ser chamado de um país cristão e nos meios acadêmicos, muitas vezes, os professores entram em sala de aula para zombar o livro sagrado e dizer que ele é uma lenda. E os alunos vêm conversar comigo dizendo, Lucinho, ao invés de o professor dar aula, eles ficam zombando da Bíblia. Sabe o que é desrespeitar a Bíblia? São políticos que na época de campanha posam de cristão só para conseguir o voto e assim que são eleitos, eles tiram a Bíblia Sagrada da sua mesa depois que tomam posse, como uma grande autoridade da nossa nação fez na última eleição. Sabe o que é desrespeitar a Bíblia? É não acreditar na mensagem dela. É dizer que a mensagem dela não é para hoje. Isso é o desrespeito com a Bíblia. Sabe o que é desrespeitar a Bíblia? É você não praticá-la. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve fazer sexo só no casamento. E muitas pessoas desrespeitam isso. E por último, sabe o que é desrespeitar a Bíblia? É você não divulgá-la. Então, desrespeitar a Bíblia são 4 coisas. Não lê-la, não acreditar nela, não praticá-la e não divulgá-la. Por fim, eu quero te falar por que eu cheirei a minha Bíblia. Eu cheirei a minha Bíblia porque a gente cheira tudo que ama. Você cheira um prato de comida gostoso. Você cheira um perfume. Você entra dentro de um carro zero e cheira. Você cheira a pessoa amada, o seu marido, seu esposo, namorada, namorado. E eu cheirei esse livro. O Cazuza escreveu uma música onde ele diz, exagerado, jogado aos teus pés, eu sou mesmo exagerado. Engraçado que demonstrações de afeto e de carinho por uma pessoa não são criticadas. Aquela foto que eu pus, fui eu cheirando o livro que transformou esse jovem depressivo e suicida numa pessoa que tem alegria, que tem paz, que tem fé. Eu cheirei e vou continuar cheirando esse livro. Eu sou louco pela Bíblia. Eu amo muito esse livro. E ao cheirar esse livro, eu não estava fazendo nada para os religiosos. Os religiosos não precisam daquela foto. Aquela foto é para aquela mãe que tem um filho usuário de crack, é para aquela vovó que está lutando com um netinho que não larga a cocaína. Então aquela imagem não é para os sãos, é para os doentes. É para aqueles que dizem, qual outra opção existe a não ser a droga? Esse país está vivendo uma epidemia de crack. E ao cheirar aquela Bíblia, a minha Bíblia, essa Bíblia, eu estou dizendo, há uma outra opção de prazer e de alegria muito maior do que a droga e é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, seja louco pela igreja, seja louco pela oração, seja louco por Jesus, seja louco pela Bíblia. Tchau.